Olá, caro aluno, tudo bem contigo? É uma satisfação estar aqui. A gente está continuando a nossa aula da disciplina de Sistemas de Informação Gerencial. O assunto é comércio eletrônico nesse encontro que é a terceira teleaula. Já para a gente iniciar aqui, eu gostaria de estar comunicando quem está com acesso ao Skype. Tem esse endereço, Freitas, numeral 3.tutel@croton.com.br. Repetindo, Freitas, numeral 3.tutel@croton.com.br. Então fica aí disponível para quem tem acesso ao Skype e para o chat também está disponível para você participar da aula. Mande a sua pergunta, mande a sua dúvida para que a gente possa esclarecer e você conseguir concluir o seu raciocínio, concluir o seu aprendizado, principalmente no conteúdo que nós temos na teleaula de hoje, falando sobre e-business e também e-commerce. Para a gente começar a aula, eu gostaria de estar mostrando na câmera de documentos o acesso que você tem à biblioteca digital. Tenho certeza que muitos já começaram a utilizar, mas é um recurso bastante apropriado para quem está usando um dispositivo móvel. No caso aqui eu tenho um tablet, mas poderia ser um telefone celular. Você vai acessar um aplicativo, isso mesmo, um app chamado Saber, que é esse ícone aqui, e você vai acessar, no caso você vai instalar baixando pelo seu Store. Acessando esse aplicativo, Saber, você vem e faz uma consulta de um termo que seja interessante para você. Eu vou colocar aqui o nome da nossa disciplina, que é o nome do livro que nós estamos trabalhando nessa disciplina. E a partir do momento que você colocou o texto, vou mostrar aqui para você fazer a busca. Muito bem, aí ele vai carregar a lista dos livros disponíveis na biblioteca digital. Importante saber que essa biblioteca está disponível para você que é matriculado nessa instituição, tendo aí todo o conteúdo para você consultar, estudar, se preparar para a prova. Muito bem, nós estamos aqui hoje na unidade 4, só para um exemplo para você acessar. Ele vai baixar o conteúdo no seu smartphone através do Saber. E de repente você tem um tempinho fora da sua casa mesmo, ou então no serviço você tem um tempo ocioso para tirar uma dúvida, tem todo o conteúdo aqui que você consegue acessar, tanto os vídeos também, as imagens e o texto. Como eu falei, ficar mais preparado para a sua prova da disciplina, ou dessa disciplina ou das outras disciplinas. Muito bem, então vamos para o nosso convite ao estudo. No slide nós temos uma pergunta. Então, vamos iniciar pensando no seguinte, sobre comércio eletrônico. Aí a pergunta que eu faço é importante você conhecer os conceitos do comércio eletrônico para uma expansão empresarial? E nesse ponto aqui, gostaria de lembrá-los que quando passamos pelo conteúdo básico, fundamental da disciplina nossa nas primeiras aulas, a gente passou o seguinte, né? E você como gestor já teve o conhecimento disso, você já tem essa habilidade em entender que quando iniciamos a informatização ou pensamos na tecnologia da informação para auxiliar na tomada de decisão, é importante ter todos os dados coletados adequadamente, tratar com todas as regras de negócio de acordo com a área funcional, seja ela numa empresa industrial ou numa prestação de serviço, até mesmo numa área diferente, ou seja, numa empresa organizacional ou instituição organizacional pública. Então, nós temos várias áreas e cada área dessa tem a sua regra, tem os seus processos de negócios particulares, e para que você possa implantar um sistema de informação muito adequado às suas necessidades, nós temos que pensar sempre e preparar a empresa desde o momento em que você tenha o nível operacional. É aquele em que nós conseguimos coletar os dados onde o fato acontece. Então, a nível de processamento de transação, nós temos os primeiros sistemas
com essa responsabilidade, coletar os dados. Aí a nível gerencial e depois até o nível estratégico. Eu estou dizendo tudo isso porque quando a gente fala em comércio eletrônico, toda essa área provavelmente já esteja implantada. E aí sim você consegue passar com mais segurança a utilização do comércio eletrônico. Mas também, na segunda teleaula, falamos sobre sistemas empresariais. E quando a gente falou em sistemas empresariais, passamos pela informatização da área funcional, sempre integrando, ou seja, fazendo a integração de todas as áreas funcionais. E é aí que você tem o sistema preparado para a organização como um todo. Agora, quando a gente fala em expansão empresarial, que é o termo utilizado nesse momento, é quando você tem um comércio físico, porém, você pretende, além de atingir as pessoas que moram na sua cidade, na sua região, mas também consiga vender, né, de forma virtual, ou seja, a venda virtual pelo processo digital ou processo virtual das vendas de um produto que mesmo que seja físico. Então, qualquer pessoa pode estar comprando o seu produto físico através da internet. E por isso que a gente diz que é uma expansão, porque no momento em que nós estamos atendendo as pessoas fisicamente, nós temos uma forma de atendimento, uma forma de comunicação. Porém, quando a gente utiliza o e-business, no caso mais específico, o e-commerce, os recursos são diferentes, sim, mas a maneira de abordar o nosso cliente ou cliente em potencial é muito diferente. E é exatamente esse ponto que nós vamos estar conversando contigo. No mesmo slide, então, para que a gente possa conseguir aí, explanar todos os conceitos em relação ao comércio eletrônico, nós vamos conhecer as modalidades atuais, as mais usadas para o comércio eletrônico. E também sobre mídias sociais, como é que a gente monta uma mídia social muito mais voltado aí no contexto empresarial e também quanto aos cuidados da comunicação, passando inclusive pelo marketing, que é um dos pontos fundamentais para que o empreendedor consiga extrair todo o potencial da internet. E você vai ter habilidade para fazer uma boa comunicação digital, como montar um plano dessa comunicação digital alinhado ao planejamento estratégico da organização também. Muito bem, então fica aí o convite para que você possa entender como será a aula de hoje. Mas, como eu falei agora há pouco, alguns conhecimentos prévios a gente vai estar utilizando aqui. O primeiro deles eu já comentei, que sistemas empresariais. Passaremos a trabalhar com e-commerce e também um ponto que eu gosto de comentar bastante é em relação aos fatores internos e externos. Vamos relembrar mais um pouco sobre o que a gente conversou na segunda teleaula? Falamos sobre os sistemas empresariais, aqueles que no nível operacional nós coletamos informações, a nível gerencial nós validamos esses dados e também conseguimos fazer com que aquela informação seja apropriada para a tomada de decisão, que normalmente é feita pelo nível estratégico, chamado também de sistema de apoio à decisão e o sistema de apoio executivo. E nesse último a gente falou bastante que a tomada de decisão, ela depende também das informações externas, que é exatamente nesse ponto. E quando a gente vai trabalhar com o e-commerce, as informações externas, os fatores externos da comunidade, da sociedade, ou seja, das pessoas que estão acessando a internet, é fundamental. Nós devemos, sim, conhecer qual que é o comportamento de uma pessoa que utiliza a internet, que futuramente possa ser um cliente seu. Então, é mais ou menos esse nível que a gente vai estar trabalhando e você vai perceber que, no caso de hoje, a gente vai estar tratando com o Gustavo tem essa preocupação na empresa dele e você vai ajudar exatamente nessa situação. Continuando ainda, o foco sempre vai ser nesse ponto que a gente disse agora, são as pessoas, e principalmente em um consumidor, naquele que é cliente ou cliente em potencial, mas lembrando que o mercado pode ser tanto local, regional, nacional ou até mesmo mundial. Um outro ponto que nós vamos estar trabalhando na aula de hoje é na questão do posicionamento do produto em relação ao mercado. E aí tem dois
dois aspectos, né? Uma é posicionar o produto que nós temos, ou o produto que você tem para vender, ou então entender como que o cliente espera de um produto parecido com o seu, porque de repente ele está dando o feedback, ou então o grupo, ou então a comunidade, por exemplo, uma comunidade virtual, pode estar necessitando de um produto que você, de repente, você tem potencial para desenvolver esse produto para essa comunidade. Então, fazer essa leitura é uma das propostas quando a gente fala em CRM social, que é um dos assuntos importantes que você vai ver logo mais nessa aula. Para essa aula de hoje, a gente vai estar trabalhando com uma situação geradora de aprendizagem, que é um contexto, é um cenário para fazer a explicação e você vai perceber melhor como é aplicado os conceitos. Nesse caso, a Infotech é uma empresa que trabalha com a comercialização de produtos eletrônicos. Só que hoje ela trabalha de uma forma local, ou seja, tem uma empresa física. Os processos de gerenciamento são todos eles físicos. O ponto que leva o Gustavo a passar a precisar dessa mudança e perceber que a mudança é necessária são vários, mas o primeiro deles aqui que eu gosto de dizer é a falta de comunicação com o consumidor, que é todo aquele relacionamento que a gente disse sobre o CRM. Então, quando a gente tratou sobre o CRM, a gente sabe que toda a comunicação com o consumidor é fundamental para nortear o que nós vamos tomar como decisão e todas as ações que nós vamos tratar daqui para frente, por exemplo, para um determinado objetivo. Mas o Gustavo tem outros problemas, inclusive problemas administrativos, de gestão. Um ponto muito grave é uma crise financeira que ele está passando ali. Mas eu digo o seguinte, né? Um dos mais críticos em relação a uma empresa de comercialização, um comércio, é a forte concorrência. Então, quando a gente fala que percebemos um concorrente, é porque já está em vias de começar a perder a venda. Isso é um ponto realmente muito crítico. E como o Gustavo já identificou esse ponto, nós sabemos muito bem que não podemos demorar muito para tomar uma decisão. E aí você já conhece muito sobre tecnologia da informação, tem condições de ajudar o Gustavo a decidir por essa possível reposicionamento do mercado, utilizando aí, no caso, a tecnologia da informação e utilizando o conceito de comércio eletrônico, utilizando os aplicativos baseados nas lojas virtuais. Então, a proposta desta aula é começar a trabalhar em montagem de uma loja virtual. Para isso, nós precisamos conhecer qual que é a tendência do comércio eletrônico e também como que fazemos uma boa comunicação utilizando o conteúdo, os recursos e os aspectos da web, no caso a rede mundial ou no caso a internet. Olá! Você já pensou no dia a dia da carreira que você escolheu seguir? Bom, para ter uma ideia dos desafios da sua área, agora você vai procurar soluções para situações problema. Para prosseguir, primeiro é necessário ter estudado e finalizado a sua pré-aula, já que é nela que você encontra os conceitos e as teorias da disciplina. Feito isso, você vai conhecer a sua primeira SP e vai identificar onde a situação se passa, quais agentes estão envolvidos e quais são os recursos disponíveis. Com essas informações, você vai problematizar o contexto apresentado para então solucionar o desafio. Preparado para começar a SP1? Então, boa sorte e até mais! Tudo bem. Preparado então para começar a trabalhar? Só para dar um recado para você, que é muito importante para você, para nós que trabalhamos exatamente com o processo do ensino, está aberto até o dia 11 você participar do Avaliar, que é o processo aí de avaliação do seu ponto de vista em relação
a todo ensino que nós ministramos. Então, abre lá o portal, fica aí a dica para que você possa melhorar mais ainda aquilo que você está recebendo, ou de repente você tem alguma coisa que percebeu que poderia ser melhorado, no sentido de pontos de melhorias mesmo, né? O que você achou que poderia ser diferente do que você está recebendo? Uma ideia nova, isso vai ser muito bom para que a gente possa futuramente aí estar tomando decisão também. Então, mande a sua sugestão de melhoria, mande também o seu feedback em relação à nossa aula, por exemplo, em relação ao material didático, em relação ao ambiente e tudo mais, ok? Fica a dica para você, até o dia 11 ainda está aberto aí o processo avaliar. Vamos começar a discutir e tratar sobre comércio eletrônico na primeira situação problema. Lembrando aqui, para a gente recapitular, o Gustavo tem a empresa Infotech, e é uma empresa que trabalha com os processos de comercialização local, porém está passando por algumas dificuldades. Lembrando que, como a maioria das empresas que tem o ramo comercial, ele trabalha com aqueles departamentos, ou seja, as áreas funcionais, que são vendas, compras, financeiro, recursos humanos e também a gerência. Então, esses pontos são fundamentais, são aqueles que fazem parte da construção, da operação, das ações que vão ser trabalhadas no dia a dia para o início do comércio eletrônico. Por exemplo, qual que é a participação de vendas? Ela é bem clara, né? Se estamos falando em comércio eletrônico, a participação do departamento de venda é total. Por quê? Sabendo dos custos, sabendo dos preços de venda, sabendo que nós precisamos abordar o cliente, apresentar uma boa condição de pagamento e também cumprir com os prazos de entrega. Então, a parte de venda é fundamental. Mas, o pessoal de recursos humanos, por exemplo, será que a parte, ou seja, o pessoal de vendas e mesmo aqueles que vão alimentar a loja virtual, será que eles estão preparados? Então, é importante recursos humanos também participar desse projeto, participar dos conceitos da construção dos sistemas de informação gerencial, quando está voltado também para o comércio eletrônico. Pensando no seguinte, o volume de transação é muito alto. As respostas que nós temos em relação à internet, ela é muito rápida. Quando fazemos uma oferta de um produto numa loja física, a gente sabe que aumenta muito a quantidade de vendas e aí, por consequência, aumenta também a demanda em relação ao processo de entrega, quanto à logística, transporte e tudo mais. Porém, quando a gente está falando em comércio eletrônico, não estamos vendendo somente para uma região. O acesso da loja virtual, ele é aberto. Então, sabendo desse potencial, quem está na área de recursos humanos também deve estar preparado para que as pessoas possam estar sempre capacitados. Então, a capacitação ela tem que ser imediata, ela tem que dar uma resposta muito rápida. Uma oferta feita num processo de venda físico, normalmente pode estar vendendo 10 itens, ou seja, 10 unidades num dia. Agora, no comércio eletrônico, pode ser milhares de unidades por dia. Por isso, é muito diferente a abordagem disso. E até mesmo pelo tratamento, da comunicação, de tudo isso. Então, quem está na área de vendas, quem está na área de recursos humanos também tem um impacto muito grande, ok? Continuando ainda no slide, aquilo que a gente falou anteriormente, sabemos que o Gustavo já conhece que tem um concorrente. E o importante aqui é saber que o concorrente já está trabalhando com o comércio eletrônico e o nome do concorrente é a Digital World. Vamos falar o seguinte, o Gustavo não está totalmente aquém de informática, mas pelo menos em termos de internet, eles têm um website, tem um site com endereço e telefone atualizado. Isso é um ponto aí que eu diria positivo. Mas nós temos que apresentar para ele quais são os aspectos do e-commerce. Será que você está preparado para mostrar para ele como funciona o e-commerce? Muito bem. Vamos começar pelo primeiro conceito. O conceito de e-business.
E-business, então, na tradução é negócio eletrônico. E o negócio eletrônico, ele abrange compra e venda, mas não fica só nisso. A gente tem que entender que o e-business, ou o negócio eletrônico, é bem complexo e é bem amplo. Ele atende também na questão do relacionamento com os clientes. Aqui eu não diria somente clientes, mas todas as pessoas que estão necessitando de informações, mesmo que ainda não é comprador, não é consumidor do seu produto, o e-business pode começar a trabalhar. A colaboração entre as pessoas. E nem sempre aquelas pessoas que têm intenção de comprar o nosso produto, ele poderia ser tratado diferente, porque o e-business ele tem como proposta investigar e rastrear essas informações, mesmo aquelas que não entraram pelo nosso site. Inclusive, algumas transações da intranet, que é essa proposta em relação a transações numa mesma organização. Eu preparei esse quadro pensando em que você possa se posicionar melhor quando a gente diz e-business e e-commerce. Nós temos algumas dúvidas, sim, algumas pessoas começam a confundir se é a mesma coisa ou não, né? E a gente sabe que não é a mesma coisa. Um dos itens que eu gosto de dizer é o seguinte: limitada a transação monetária, para o caso do e-commerce, com certeza. Então, o foco do e-commerce é comercialização, ou seja, passa por uma transação monetária. Pode ser uma troca? Sim, mas é uma transação monetária também. São de valores. E valores financeiros, no caso. Quanto a e-business, não. Pode existir tudo, essa parte da comercialização, mas também tem todo atendimento ao cliente, suporte ao usuário, instruções ao usuário, conteúdo na internet como um todo. Por isso, a gente também diz que o e-commerce ele é um subconjunto do e-business. E assim por diante. Vamos pensar aqui naquilo que você já conhece de sistemas empresariais. O e-commerce, ele depende de um website, ele depende de um acesso à internet como um recurso principal de tecnologia da informação, e ele vai ter uma loja virtual no qual por ali ele consegue fazer as vendas. Só que quando a gente fala em e-business, ele é mais completo ainda. O website, que é a parte da venda também, mas integrado ao CRM, ERP, ESCM e assim por diante. Por isso que a gente sempre diz, né? Lá no início, na primeira teleaula, inclusive, a gente falou do histórico da tecnologia da informação, da evolução dos computadores. E você percebeu que, à medida que a gente consegue aplicar as tecnologias dos sistemas de informação gerencial, baseado em TI, a gente veio trazendo volume e trazendo consistência. O gestor vai sentindo mais segurança e vai ter mais condições a partir do momento que tem a implantação de todas as áreas funcionais já informatizadas, integradas. E aí o processo de virtualização, no caso, o processo de comercialização via digital ou virtual, se torna muito mais simples, que é exatamente o modelo que a gente está construindo a aula para que você possa perceber o crescimento nesse sentido, né? A evolução nesse sentido, para que você, como gestor, tenha aí condições de optar por fazer a implantação à medida que a maturidade da empresa vem crescendo e também os processos vão sendo informatizados, e aí você tem condições de oferecer, através do e-commerce, garantia de um bom produto, garantia de entrega, das condições também em termos de preço e forma de pagamento para o cliente, para o seu cliente. Vamos ver no slide aqui os modelos de negócio? Então, quando a gente fala em e-business, sabemos que não está restrito a um portal ou a somente uma loja virtual, mas sim vários outros modelos. Eu gosto de citar sempre sobre o e-marketplace, que é uma das características do e-commerce, mas que voltado também para a parceria. Um exemplo prático, eu acho que você já acessou, lembra da Americanas.com até um determinado
a época do ano aí, do passado, Americanas.com vendia apenas produtos que eles comercializavam propriamente. Tinha um fornecedor dele, tinha um centro de distribuição, porém era a venda somente da bandeira deles. Agora, se você percebe vários produtos, existem outros vendendo o mesmo produto inclusive, porém política de preço diferente, política de prestação de serviço diferente, a política também de entregas é diferente. Então, tem uma característica que é exatamente esse termo utilizado, e-marketplace. Continuando no mesmo slide, um outro aspecto que é importante você conhecer, pensando nos modelos de negócio na internet, é a questão da comunidade virtual. Comentei agora há pouco, o que é uma comunidade virtual? São agrupamentos de pessoas que pensam mais ou menos da mesma forma, ou então têm um comportamento mais relacionado a um assunto, por exemplo, música, ou então esporte, então política. Então, acaba criando uma comunidade virtual, que está muito relacionada também com as redes sociais. Então, como que se comporta as redes sociais? Lá são formados grupos também. Existem aqueles grupos explícitos, mas também tem aqueles que não estão explícitos. Por exemplo, para você entender um pouco mais sobre isso, eu, por exemplo, gosto de esporte, gosto de música e se for traçar ou se for coletar as informações de onde eu passei pela internet e fiz os meus cliques, provavelmente aí 90% das passagens minhas vai estar relacionado com produtos sobre esporte ou sobre música e assim por diante. Então, vai se tornando aí um rico conteúdo e que você, como gestor da área de sistemas, na área de vendas, nessa área de e-commerce, pode conseguir trabalhar com esses dados. É bem essa a proposta. Inclusive, no slide ainda, passando por esse recurso que é o banner de propaganda, que é o que mais a gente vê na internet, quando aparece um banner de propaganda, seja ele no site de notícias ou então na própria rede social e assim por diante. Tudo bem? Então, fica aí os modelos de negócio que são aplicáveis e que você deve conhecer, o Gustavo também deve conhecer. Vamos falar sobre e-commerce em específico? Nesse link à direita aqui, você pode perceber, você pode ler, você pode conhecer um pouco mais sobre e-commerce. Segundo Turban, em 2005, ele diz como definição, sendo um processo de compra, venda, transferência, não só isso, mas também a troca de produtos e também de serviços. E mais ainda, compra, venda, troca, transferência de informações, incluindo aí tudo isso via internet. O que são os benefícios? Essa parte aqui é fundamental você conhecer, é muito importante saber quais são os benefícios que a gente tem quando utilizamos o e-commerce. A diminuição de papéis, o encurtamento das distâncias, né? A gente sabe que praticamente você não tem a distância, a não ser a parte da entrega do produto físico. Se eu estou comprando uma calculadora, eu tenho um prazo de recebimento daquela calculadora que eu comprei num site e assim por diante. Custo com pessoal normalmente vai diminuir por conta de você não ter a parte da tramitação, na parte da venda, na parte do estoque. É tudo concentrado e distribuído de acordo com a região que você está trabalhando. A relação com o cliente é muito transparente quando a gente diz a relação com o cliente. E quanto à facilidade e uso do e-commerce, eu gosto de falar sobre o controle. Lembrando aqui que a gente falou sobre o controle da organização lá no início das nossas aulas, muito bem. Até como a gente complementou quanto à evolução dos sistemas informatizados, aqui a gente acaba trazendo para você que quando implantado o e-commerce nós temos muito mais dados. São dados que coletamos na internet, são pessoas interessadas no seu produto, no seu serviço, e aí nós temos condições de decidir melhor ainda, que é exatamente na questão do controle, pela previsão do que nós podemos fazer. Um outro ponto fundamental no slide ainda é o tempo. O tempo, o que é?
é a otimização do nosso tempo. E pelos dois lados. Uma é a otimização do nosso tempo como empresa, pelas questões de poder conseguir gerenciar todos os processos internamente pelo ERP, mas pelo e-commerce você conseguir capturar, no caso, obter todos os dados que os próprios usuários e internautas estão alimentando a rede mundial e também pelo próprio tempo de quem está pesquisando um produto. Se eu quero pesquisar sobre uma calculadora, eu tenho interesse em uma calculadora, a gente sabe que em poucos segundos, em poucos minutos, nós conseguimos acessar várias lojas virtuais e fazer um comparativo. Tenho todas as especificações técnicas bem detalhadas, tenho inclusive argumentações, ou então feedback, sugestões de outros clientes que já compraram na sua loja ou na minha loja e assim por diante. Então, o uso da internet tem um potencial grande e um fator de estar economizando ou melhor, utilizando melhor o nosso tempo, o tempo que é realmente complicado nos dias de hoje, né? Vamos falar sobre as aplicações do comércio eletrônico quanto às pessoas. No slide nós temos lá. Quem são as pessoas envolvidas? Os compradores, vendedores, tudo bem, né? Mas a presença e a participação sua como gestor é importante também. São essas pessoas que fazem a gestão e fazem com que o comércio eletrônico traga benefícios para a organização. Falando sobre as políticas públicas, nós temos os impostos, todos eles direcionados também para a informática, ou seja, estão informatizados a partir do momento que eu estou no comércio eletrônico, trazendo aí a possibilidade, no caso, de um maior controle, inclusive para a auditoria. Na questão do marketing e publicidade, o conteúdo da web, conforme a gente falou já, é muito propício, é uma base para que você possa direcionar as campanhas de marketing. Então, as campanhas de marketing, enquanto a comunicação utilizando a base de dados da web é fundamental. E um outro aspecto é na questão das entregas, principalmente coleta, armazenagem e toda a parte de logística, que é fundamental você que tem uma loja virtual ter uma parceria com a logística. Vamos falar agora sobre como o Gustavo pode começar a utilizar todos esses recursos, esses conceitos da implantação do comércio eletrônico, utilizando um plano de comunicação digital. Então, basicamente, no primeiro ponto aqui, ele já conhece o e-commerce e deve optar por essa alternativa quando associado a todos os conceitos de e-business também. Só que o ponto que eu diria fundamental nesse caso é saber que o comércio eletrônico vai trazer aí vantagens para ele quanto à Infotech. Por quê? O segmento de mercado dele é de comercialização. Agora, se fosse de prestação de serviço, a gente tem que entender quais são as outras vantagens. Como é que seria a área da comunicação? Como é que eu abordaria o cliente? Então, a gente sabe que cada segmento da atividade dele, ou melhor, das empresas, tem um aspecto diferente. Nesse caso aqui, o Gustavo tem que trazer em discussão tanto os pontos fortes quanto os pontos fracos, ameaças e oportunidades para o aspecto que trata-se da comercialização de produtos eletrônicos. Quanto à ameaça, a gente já sabe, né? Nós temos um concorrente, a Digital Worlds está trabalhando com e-commerce, então é um ponto em que nós devemos considerar para começar a trabalhar e fazer, então, no caso aí, a implantação e o processo de comunicação do próprio e-business. Então, fica aí essa proposta para que o Gustavo tenha esses processos, né, bem alinhados. Nesse caso aqui, ele vai utilizar todos os conceitos de e-commerce e você vai ajudar para que alinhe o plano de ação e comece, então, a trabalhar com e-commerce. E aí, conseguiu encontrar uma solução satisfatória para a SP1? Como você pôde notar, o desafio apresentado tem como base situações comuns da realidade de mercado.
Eles são elaborados a partir de informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano. Isso significa que antes mesmo de você se formar, além de todo o conhecimento teórico, você já está em contato com a realidade do seu futuro profissional. Ah, e caso surja alguma dúvida, acesse o fórum e envie a sua pergunta, ok? Confere agora a SP2. Bom, você já sabe quais são as características do comércio eletrônico. Agora, na parte externa, como que está a tendência? Como que está o comércio eletrônico a nível Brasil, inclusive? O Gustavo também deve conhecer isso? Sim. Eu diria o seguinte, o ponto mais importante para entender como é que está a tendência, quais são as características de avaliação, para que eu possa posicionar, ou você como gestor, posicione o seu produto, ou entenda qual que é o potencial dos clientes ou potenciais clientes também para o seu produto, nós temos que entender como é que está o comércio eletrônico. A partir desses indicadores que já existem no mercado, nós podemos fazer com que nós possamos decidir com alguns indicadores internos. Lembra que a gente falou do BSC, falamos também do Business Intelligence, fazer uma empresa organizacional inteligente, ou seja, inteligência organizacional? Muito bem. Então, a organização inteligente trabalha com o quê? Indicadores internos e também compara com indicadores externos, que é exatamente nesse momento a gente vai apresentar esses indicadores, que é uma das propostas para que você possa fazer uma boa gestão utilizando sistemas de informação gerencial. Vamos para a nossa situação problema? Então, para a gente passar por esses conceitos, a gente sabe que a Infotech teve queda de vendas em função da participação, no caso aí da atividade da Digital World. Muito bem. E como que a gente tem que entender o uso do comércio eletrônico a nível nacional? A gente pode ter foco em entender como que o consumidor está trabalhando, quais são as preferências dos consumidores, como é que as empresas, no caso, estão trabalhando também e qual que é o rendimento disso, né? Ou seja, vários aspectos a gente pode estar identificando e analisando. Muito bem, eu vou mostrar para você alguns para que você possa então pensar, ou melhor, começar a pensar no planejamento de indicadores. Uma deles, o primeiro aqui, eu diria assim, uma análise global. Como é que está o aspecto na questão, como é que é a tendência na questão do e-commerce pela EBIT, em termos de bilhões de reais, quanto à estimativa de crescimento em 2018. É um dado bem atualizado, está dizendo que num determinado momento, aqui em 2013, houve um crescimento, depois houve um decréscimo até 2016, mas está voltando a crescer aqui em 2018. E aí você pode começar a perceber que, na verdade, uma tendência de ascendência em termos de uso do comércio eletrônico. Se está tendo uma tendência de aumento, significa que é um bom negócio. Pelo menos é isso que mostra no mercado global. Será que é bom para o comércio eletrônico? Então, o que eu quero dizer, produtos eletrônicos no caso do Gustavo, tá? Então, será que é bom para o comércio de um determinado produto? Se você trabalha, por exemplo, com artigos esportivos, será que é bom também? Ou então na prestação de serviço, treinamentos ou cursos, capacitação de pessoal, será que é um bom negócio? Então você vai achar algum indicador que esteja posicionando uma determinada curva e você também pode começar a trabalhar com esses indicadores externos em relação ao seu negócio. Aí você vai começar a comparar o que é ponto forte seu, ponto fraco também, e as ameaças e oportunidades através desses indicadores aí. Vamos lá no próxima análise, que como exemplo eu vou mostrar aqui no slide, quanto a analisar o consumidor frente ao seu produto. Então, do consumidor, será que ele tem, ou então ele é provável comprador do seu produto? Nós podemos analisar vários aspectos. Eu só trouxe aqui o gênero
será que para o Gustavo, nesse caso, que trabalha com produtos eletrônicos, são o gênero masculino ou feminino que fazem mais compra? Nesse caso aqui, a gente sabe que a nível nacional está meio a meio, então está bem equilibrado. Agora, pensando na faixa etária, quanto à faixa etária, será que o meu produto está posicionado entre, para quem mais compra, né, entre 35 e 49 anos? Se for nessa faixa etária, eu diria assim, é promissor, 37% já está comprando. No caso do Gustavo, que vende produtos eletrônicos, de repente ele pode estar vendendo jogos, e os jogos normalmente, vamos pensar aqui que, né, até 24 anos tem mais compra. Então a gente está trabalhando com um público de 8%, ou seja, 8% da população até 24 anos utiliza o e-commerce. Então aqui eu estou posicionando o meu produto frente a um consumidor. E essa análise que a gente faz, vou repetir novamente, não é só esse tipo de categoria ou essas categorias que você deve analisar. Vai depender muito do seu perfil, da sua necessidade, do seu objetivo. Mas é um exemplo bem prático para que você possa perceber, ó, eu estou analisando como é que está a tendência do e-commerce para que eu traga essa realidade para internamente e começar também a analisar com os indicadores semelhantes ou próximos para que eu possa melhorar o meu mercado ou meus negócios. Continuando mais um pouco, um outro aspecto seria a avaliação de 360 graus, nesse caso aí que é um dado do primeiro semestre de 2018, chamado de share de categorias. Então você pode analisar também por categoria. No caso do Gustavo, a gente sabe que os produtos de informática, eletrônico, tem um volume de pedido até pequeno, enquanto na parte financeira é um pouco maior. Mas, de repente, ele está enquadrado com outro tipo de produto eletrônico que não condiz com essa realidade. Mas o que eu quero trazer para você é a possibilidade de você analisar. Será que eu estou trabalhando com quantidade de pedidos? Se eu tenho quantidade de pedidos muito alta, significa que eu preciso me preocupar com o quê? Com a entrega, com a logística. E aí eu posso começar a pensar em centros de distribuições de acordo com a região onde os clientes estão comprando o meu produto. E é por isso que é importante ter essa análise. Continuando aqui, vamos falar sobre o e-commerce, como os tipos que nós temos, os mais conhecidos. Nós temos o comércio colaborativo, temos também o business to consumer, que foi o primeiro utilizado, onde a empresa vende para o consumidor, ou seja, pessoa jurídica para pessoa física, e ao contrário, é quando um prestador de serviço, por exemplo, um consultor trabalha para uma empresa, e aqui é o avanço, eu diria assim, que é o C2C, é o consumidor vendendo para uma outra pessoa física. Eu mesmo poderia estar vendendo um produto que é meu para uma outra pessoa sem ser pessoa jurídica. O Business to Employee, que é uma categoria bem bacana, na qual os colaboradores podem ter acesso a esse tipo de negócio e as empresas podem estar trazendo aí benefícios para os seus colaboradores. O comércio móvel, o chamado de M-Commerce, e nessa outra categoria é quando a gente tem a participação do governo. Num caso aí bem de exemplo prático para você perceber, quando o governo participa do processo de e-commerce, é a pesquisa que você pode fazer do seu veículo. Então, através da placa ou do Renavan, você entra no portal, coloca esses dados e traz todas as informações, um histórico ou até mesmo a posição do veículo em relação aos impostos, em relação a multas, inclusive, né? Então, fica aí uma dica para você começar a pensar e usar também esse recurso. Vamos ver como é que o Gustavo pode trabalhar. No caso dele, eu vou dar um outro exemplo que também, baseado na estatística, nos dados de tendência do IBIT, é quanto à análise das classes sociais. Então, aqui está sendo mostrado pela IBIT que 82% do e-commerce praticado está nas classes C e D. No caso, C, D e E, são essas três classes aqui. Então, se o Gustavo já trabalha com esse público, a gente tem um potencial de 82%. Se ele trabalha somente com a classe E, então ele tem lá
16% do público que já compra pela internet. Da mesma forma, uma análise que a gente faz é pela região. Mas, professor, você está falando que quando tem uma loja virtual, você está vendendo em qualquer região. Isso mesmo. Por que é bom, então, ter esse indicador? Muitas vezes, apesar de você ter uma loja virtual e estar preparado para vender para qualquer região, muitas vezes você tem alguns produtos que são mais consumidos dependendo da região. Então, ou você tem um aquecedor que você vende menos na região norte ou centro-oeste, nordeste, por exemplo, vai vender mais no sul. Então, essas são as características dos produtos que você vai conseguir identificar de acordo com o comportamento do mercado, da região, do consumidor e assim por diante. Então, fica aí para você começar a pensar e construir também, através desses mapeamentos, dessas ideias, quanto ao seu BSC e tornar uma empresa, né, mais preparado aí para o Business Intelligence. Bom, 2 SPs já foram finalizadas. Como você acha que está se saindo? Lembre-se de que para se dar bem é importante seguir as etapas, já que elas facilitam os seus estudos. Vamos revê-las? Primeiro, é necessário estudar a pré-aula para conhecer a teoria e os conceitos da disciplina. Em seguida, leia a SP com atenção para conhecer e interpretar a situação exposta. Feito isso, você deve levantar hipóteses sobre a situação-problema, considerando os recursos disponíveis. E, por fim, você deve aplicar os conceitos estudados com foco em resolver a problematização. Combinado? Então, fique agora com a SP3. Até mais! Olá, de volta. Agora o foco é na área da comunicação. Então, os impactos que tem quando a gente trabalha com a comunicação na internet, ela é bem diferente quando a gente trabalha na comunicação numa loja física. Então, nesse momento, a gente precisa perceber quais são as preocupações ou então cuidados que nós devemos ter e quais são os recursos, ferramentas que a internet tem para auxiliar, né, o direcionamento de uma campanha, por exemplo, na questão da comunicação. Vamos lá para a nossa situação problema 3. Temos o seguinte, o mecanismo de divulgação da Infotech, ela pode estar direcionado ou por redes sociais ou por e-mails, uma série de recursos da TI. Aqui nesse caso, a gente vai mostrar para ele quais são as ações que nós devemos nos preocupar quanto ao uso da comunicação. E o objetivo da comunicação nada mais é do que posicionamento da empresa ou da marca ou do produto em relação àqueles que estão andando ou então, vamos falar assim, navegando, né, na internet. Eles estão passeando na internet muitas vezes com intenção de compra ou não. E aí, um dos aspectos que eu gosto de falar bastante é quanto à fala, né? Quando eu estou falando, ou então quando eu gravo uma mídia social voice, no áudio, e de repente eu uso esse termo aqui, ó. Zé, quero o número deste pedido. E aí uma pessoa ouve, não conseguiu entender muito bem, mas a palavra que ele entendeu é despedido. Aí você sabe que no blá 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 do dia a dia, né? Ou seja, sempre tem aquele mal entendido e no final uma mensagem que aparece é bem distorcida, porque todos nós vamos ser despedidos. Vocês perceberam como é complicado a partir de uma fala, de repente a gente chegar num outro conteúdo ou numa outra intenção. Na escrita, da mesma forma. Horário de funcionamento, de segunda a sábado, das 7 às 23, inclusive aos domingos e feriados. Então, a gente percebe aí que existe uma ambiguidade, um mal-entendido também. Não fica tão claro o que está escrito nesse cartaz. Um outro ponto aqui, quanto ao aspecto da comunicação, é quando você tem lá um texto que você desenvolve e, de repente, utiliza as mesmas palavras, mas pode ter um significado bem diferente. Nesse primeiro aqui, olha,
Maria, eu te amava bastante, agora não amo mais. Então, você tem uma interpretação, você tem um sentido, então essa frase dá um sentido, e esta outra aqui, vamos analisar? Maria, eu te amava bastante, agora não, amo mais. Não só pela leitura, mas, ou melhor, não só pela fala, da interpretação, mas a própria leitura traz a interpretação uma bem diferente da outra. Da mesma forma, a comunicação pode trazer um impacto muito grande quando falamos de internet. Vamos lá. Segundo Veloso, né, nesse conceito quanto à comunicação e quanto ao marketing, em 2012 ele diz assim, ó, o marketing, segundo a Associação Norte-Americana, é uma atividade ou grupo de instituições e processos para criar. Então, no momento que estamos editando um livro, ou melhor, um áudio, construindo um texto, construindo um banner, construindo um vídeo, nós precisamos tomar bastante cuidado quanto a esses aspectos aí, porque no fim iremos comunicar. Comunicar o quê? Quanto ao valor da mensagem que nós estamos transmitindo para o consumidor. E não só os consumidores que já estão comprando o nosso produto, mas os clientes em potenciais, parceiros e a sociedade como um todo. Aqui estamos falando da sociedade, a sociedade da internet, que estão nas redes sociais também. Lá nas redes sociais pode ser que não tenha nenhuma propaganda sua, mas pode começar a aparecer algo que você comprou ou algo que você tem interesse em vender. Muito bem. Continuamos aqui falando sobre os aspectos da internet quanto aos recursos que nós temos para o marketing. Quanto às ferramentas que utilizam-se no ambiente virtual. São técnicas muito utilizadas quando a gente fala em marketing, que é o seguinte, SEO. O que é? É o Search Engine Optimization. Basicamente, esses conceitos aqui, ele se trata da seguinte forma. Quando estamos utilizando um termo para fazer uma consulta na internet, qual que é a consulta que você vai fazer? Por exemplo, uso da calculadora. Você coloca esse texto na internet, através de um buscador, no caso Google, ele vai trazer vários sites. E aqueles sites que aparecem no topo da lista são os sites que são mais procurados, são aqueles que têm mais relacionamentos, que são aqueles que têm mais cliques, e basicamente é isso que funciona. Bom, se eu tenho uma loja, eu gostaria que meu produto aparecesse ali, ou uma imagem, ou um texto, ou um blog, algo de conteúdo que eu fiz ou que estão falando, escrevendo, postando dos meus produtos. Basicamente é isso. Então, essa técnica ou essa ferramenta chamada SEO, ele funciona dessa forma. Então, da mesma forma que nós temos esse texto, todos os conteúdos que estão sendo postados, nós temos também as mídias. No slide ainda, o SMO, que é exatamente sobre o social media, que são as mídias sociais que foram construídas por você ou por outros, que fazem com que a gente consiga perceber quais são as mais acessadas. Da mesma forma aqui, expandindo para o lado do marketing. Então, quando eu utilizo para fazer o marketing essas engines anteriores, eles fazem exatamente dessa forma. Eu utilizo pelo buscador ou utilizo pelas mídias que foram construídas. Então, basicamente é isso. Eu utilizo os mesmos mecanismos para fazer o marketing. Ou eu faço pelo engine, ou então eu faço pelo social media. Ok? Vamos falar sobre o plano de marketing, então, agora já pensando no que o Gustavo pode trabalhar. Um plano de marketing, quanto à comunicação na internet, vai traçar os objetivos, seja ele de uma promoção, ou seja ele de expansão de uma inovação de um produto, para um determinado público-alvo. Aqui eu posso estar restringindo ou então canalizando para uma comunidade virtual e utilizando os meios de comunicação, como seria aí um vídeo, um áudio e assim por diante. Quando que eu vou começar a operar,
ter uns investimentos para isso e, principalmente, fazer uma mensuração daquilo que eu estou fazendo, que eu estou aplicando, né? Estou colocando no plano e na ação, que é exatamente o ponto aqui que a gente tem também para fazer uma avaliação de tudo que a gente tem como objetivo em marketing. Então, basicamente, eu diria assim, um plano de marketing nos aspectos, no caso aí para a internet, um dos pontos fundamentais é pensar na comunicação, como fazer a abordagem na comunicação, tanto no site dele quanto nas redes sociais. E vamos falar um pouco mais sobre quais são os dispositivos que ele pode utilizar ou quais têm acesso à informação dele. Aqui no slide, a gente percebe que vários dispositivos eletrônicos têm acesso ao marketing ou ao conteúdo na internet. Um telefone, né, tranquilo para você entender, mas vamos relembrar dos IoT, são os equipamentos eletrônicos que fazem acesso à internet e que podem, você, né, pode se beneficiar quando você tem esse recurso. Por exemplo, lembra que a gente falou da geladeira? A geladeira faz a leitura da temperatura externa e faz o controle da temperatura interna, né? Faz a leitura da externa e faz o controle da interna, que é exatamente para perceber, que é exatamente para economizar energia, por exemplo. Tem um objetivo. E como que você pode acessar essa informação? Como que esse recurso está disponível? Está tudo na internet. Você pode abrir uma parceria com esse tipo de software, essa informação, para que você possa, então, ou mandar ou disponibilizar também o seu produto visualmente ou em texto. Dessa forma, você tem mais uma forma de ter conteúdo também na internet. Um outro aspecto que a gente gosta de mostrar é na questão do que você vai escrever. Muitas vezes é importante chegar num detalhe. Esse detalhe aqui tal pessoa está acessando o teu site, precisa fazer login e senha, mas de repente não está conseguindo. Por quê? Faltou essa orientação. No caso da senha, ele precisa ter de 8 a 63 caracteres, tal. Então, são detalhes que muitas vezes a gente passa despercebido, mas que precisamos sim, instruir o nosso internauta, as pessoas que estão acessando o nosso site. Vamos falar um comparativo aqui quanto ao uso da comercialização. E nesse ponto eu quero dizer dois aspectos, né? Na questão do uso da tecnologia da informação e como a informação ou a comunicação é levado para quem está comprando. Voltando aqui no slide, no primeiro deles, à direita, você está vendo o seguinte, né? Que está sendo comprado remotamente, está fazendo um pagamento através de um tablet ou através do telefone celular, enfim, você faz a compra e você vai receber esse produto num determinado prazo. Ao contrário do self-service machine, eu tenho o produto na minha mão, mas mesmo assim eu utilizo recursos da internet, porque eu estou também pagando pela internet, estou pagando por um cartão de crédito que utiliza a internet. Aí, que está aí uma das opções que você pode estar explorando no momento que você vai fazer a comunicação com os internautas, com os clientes em potenciais. Uma é quanto ao prazo de entrega, então você precisa se preocupar com a logística depois da compra. Enquanto você usa um self-service machine, você faz ao contrário, você se preocupa com a logística de onde está sendo vendido e o quanto está sendo vendido, para você deixar produtos disponíveis mesmo, e também a forma de pagamento continua sendo o quê? Continua sendo eletrônico, continua usando a TI também, continua usando a internet. Então, são duas situações diferentes, mas são complementares dependendo do público-alvo que você tem. Quando você faz uso de todo o material didático, você passa a conhecer as teorias e os conceitos da disciplina de forma mais completa. Só assim as SPs que servem de exercícios práticos que te preparam para o mercado de trabalho terão efeito na sua carreira. Ou seja, seguindo as etapas, você está adquirindo experiência profissional antes mesmo de terminar o seu curso. E se durante a sua leitura algum ponto de interrogação surgir, não se preocupe. Envie sua dúvida no fórum, ok? Fique agora com a SP4. Boa sorte!
Muito bem, agora a gente vai entender como funciona a web, quais são os recursos, quais são as características da internet, da rede mundial. Vamos para a nossa situação, problema 4. Para elaborar um plano de ação, principalmente aí na questão da rede social, do conteúdo que você vai disponibilizar na internet, nós precisamos entender a evolução e a tendência da web. A gente diz sempre que a web ela não está estagnada, ela sempre tem alguma modificação. E você, como gestor, deve conhecer e entender, participar, acompanhar essa tendência. E também quais são as características das plataformas digitais nas quais você vai utilizar para disponibilizar a sua informação. Quais são as ferramentas também, no caso, utilizada para integrar os sistemas empresariais, utilizando também o CRM social, que é um tipo de CRM, conforme você já conhece, mas aqui voltado para rede social. Vamos lá então. A Web 2.0, a gente vai explicar através desse comparativo nessa tabela, mas a Web 2.0 ela começou a ser utilizada em torno de 2003, 2004, e comparando com a web anterior, a gente tem o seguinte: na 2.0 existe o compartilhamento. Antes eu tinha a preocupação em proteger a informação, agora não. A ideia é sempre assim: permitir o quê? A interação entre as pessoas. Isso é muito bacana. Segundo aí Torres, em 2009, ele sabe também que a participação da comunidade na Web 2.0 é muito maior. Antigamente, né, até então, era muito só uma publicação. Você tinha um blog que você escreveu e, eu diria assim, é a última situação daquela informação. Hoje não. Hoje você conhece aí, só para você entender, lembra da Wiki? Se você entrar num ambiente Wiki, você sabe que a contribuição, a participação, a colaboração, ela é bem aberta, transparente, e isso faz com que a web seja muito mais rica em relação a todas as informações. Falando da Web 3.0, ela também chamada de web semântica, aqui da mesma forma que tem a interação entre as pessoas, mas ela é muito mais avançada. Por quê? Começa a trabalhar com segmentação comportamental de acordo com aquilo que a gente está buscando na internet, com os cliques que a gente está fazendo, na própria navegação que nós fazemos na internet, acaba trazendo aí o registro de tudo que nós fazemos. Como eu disse no exemplo agora há pouco, eu que gosto de esporte, a gente acaba clicando nos produtos relacionados ao esporte. E aí vai começando a criar um banco de dados, entre aspas, aqui, universal. Através da ontologia das palavras, ou seja, pelo significado das palavras, por isso chamado de web semântica. Um exemplo bem simples que a gente diz, ó, a palavra web, a palavra internet ou rede mundial é o mesmo conceito, ou seja, tem o mesmo funcionamento. É a web, é a rede mundial. Então, em vários contextos, a gente tem as três palavras e as três palavras vão levar, né, ao mesmo entendimento. É dessa forma que a web semântica trabalha. Quais são os meios de compartilhamento, então? Vamos no slide. Nós temos 3 meios, né, que são as plataformas tanto próprias, são aquelas que você mesmo vai criando, o Gustavo vai criando na empresa da Infotech. E aí, à medida que você tem esse conceito, basicamente aqui quando falamos em plataformas próprias, ela está muito parecida com a web antes da 2.0. Aí, na plataforma de conteúdo, aí a gente tem como compartilhamento das informações, dos conteúdos que nós fazemos, que a empresa também pode disponibilizar via, como exemplo aí, o SlideShare ou então o YouTube. E nas plataformas sociais, sim. Aqui nós temos um avanço muito grande, que é a característica apresentada pela Web 3.0, que ficou mais simples da gente entender quando existe lá o início de negociação de tudo, mesmo que não seja diretamente da comercialização, mas as opiniões formadas pelos internautas numa rede social, por exemplo, é muito proveitoso, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. Porque qualquer crítica, qualquer sugestão ou qualquer opinião em relação ao seu produto e serviço vai ter uma expansão grande, existe lá um impacto bem grande em relação a isso.
Continuando, então, como é que o Gustavo vai começar a praticar o uso da internet e entender melhor a internet lá na Infotech? Pelo plano de ação dele, ele precisa compreender muito bem qual que é a diferença de redes sociais e de mídias sociais. Então, as mídias são aquelas construídas por ele, principalmente quando a gente fala, modo de utilização de uma calculadora, que é um dos produtos deles, isso é mídia social. Ele pode estar divulgando na rede social? Sim. Descrever as vantagens de empregar, para se empregar, né, para se trabalhar com tudo isso, com todos esses aspectos da web, é importante. E aí ele vai começar a apresentar o plano de utilização desses recursos e aí voltar também a trabalhar com o CRM social, que é um dos aspectos que a gente consegue através da web, pela Infotech. Tudo bem? Então, a gente complementa o uso da web, o entendimento de como que a web trabalha, fazer com que aquela comunicação, ou seja, a mensagem que nós devemos mostrar para o cliente ou um prospect da sociedade como um todo, quando a gente quer mostrar um simples produto, não só com a ideia de vender, mas sim pensando também no e-business. Por isso que a gente sempre diz, eu posso fazer só o e-commerce puro? Posso, mas nós devemos também aproveitar os conceitos do e-business para enriquecer e para melhorar, para ampliar, para alavancar as questões da venda no e-commerce. Bom, chegamos ao final da nossa aula. E depois de concluir todas as SPs, é hora de você refletir sobre tudo que aprendeu com os desafios. Vamos lá? Primeiro, ficou claro que o conhecimento vem ao fazer uso do material didático disponível no ambiente virtual do aluno. Isso inclui fazer a pré-aula, assistir aos vídeos, ler os textos e acessar as web-aulas. E depois de compreender os conceitos da disciplina, você aprendeu como aplicar os fundamentos aprendidos em situações similares às da realidade do mercado de trabalho. Tudo isso faz de você um aluno proativo e mais capacitado para exercer a sua profissão, o que te coloca passos à frente na hora de ter sucesso profissional. Mas não acabou, você ainda tem a sua pós-aula para acessar. Não vai esquecer, hein? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Respeite todas as etapas, ok? Bons estudos! Tchau! Olá, de volta então. A gente vai compreender, para a gente complementar em relação à web, em relação à internet, vamos ver quais são os aspectos comparando as três fases da web. Vamos para o slide? Nós temos lá, Web 1.0. Quando você, como produtor da mídia social, você produzia pela uma via única aqui, existia lá o consumidor, aquele que vai interpretar, vai entender o que você construiu para divulgar na web. Aqui na Web 2.0 já existe aquela interação entre as pessoas. Aí estas pessoas passam a ser tanto produtoras, também consumidoras do conteúdo que nós temos na web. Da mesma forma que acontece na web semântica. Então, na 3.0 existe lá a participação, a interação entre as pessoas e tanto sendo produtor ou consumidor. Porém, existe um mecanismo que consegue pegar os termos, que é exatamente na questão dos vocabulários, na ontologia da palavra e assim por diante, de várias publicações ou várias mídias sociais, e aí consegue contemplar isso de forma mais adequada, trazendo umas características de cada pessoa que está mostrando interesse pelo seu produto. Nessa parte aqui, você pode ver como um exemplo. Vamos pensar, eu tenho um produto ou serviço que está relacionado com alguma coisa que o meu consumidor 1 está querendo. E quais são as características que fazem esse relacionamento? A idade, a escolaridade, o estado civil, ou então a classe social, a escolaridade e assim por diante. Então, por ali você pode perceber que a web, ela traz aí um benefício muito grande, certo? Nesse momento, se você tiver qualquer dúvida, mande aí pelo Skype, pelo chat, para que a gente possa esclarecer até o final dessa aula.
Enquanto isso, enquanto você está mandando a sua pergunta, vamos ver mais um quadro, é um conceito sobre o comércio eletrônico e as suas dimensões. Quais são as dimensões do comércio eletrônico? São 3 fases que nós temos. Na fase de um produto físico sendo trabalhado por um agente físico até aquele produto virtual sendo trabalhado pelo agente virtual. Muito bem. Isso não quer dizer que existe uma evolução, ou seja, existe o que é melhor, o que é mais avançado. Não é bem assim. São características diferentes uma da outra. Os 3 níveis que a gente está mostrando nesse momento, que é o processo físico, o processo digital e o processo virtual, eles têm a sua importância. O importante nesse caso, para você que é gestor, é compreender como é que se trabalha com essas 3 dimensões. Tudo bem? Então, fica a dica para você estudar sobre isso também. Tem um link lá e você pode estar aplicando no dia a dia esses conceitos. Vamos falar sobre um exemplo de um produto virtual? É um contrato de seguro. Quando eu estou contratando o seguro de um veículo, de uma casa, eu não faço, ou melhor, eu não preciso fazer o download do seguro. O serviço existe, eu paguei por aquele serviço e eu tenho aquele serviço garantido por 1 ano, por exemplo. É um produto totalmente virtual e que pode ser feito pela comercialização tanto pelo agente físico, com um corredor, por exemplo, ou então numa mídia digital, ou até mesmo por um processo totalmente virtual. Então, fica aí caracterizado para você perceber e entender qual que é a diferença de um produto físico e virtual. Falando sobre CRM social, para fazer um comparativo, vamos para o slide? Mostrar aqui, ó. Lembra que falamos bastante sobre CRM, você já sabe que é o Customer Relationship Management, faz com que, num primeiro momento, uma pessoa entre em contato com outra, isso é de pessoa para pessoa. Agora, quando você fala em CRM social, a compreensão é de que uma pessoa pode entrar em contato com várias, ou seja, a comunidade como um todo. Um outro exemplo aqui, quando a gente fala em transação, existe lá a transação de uma pessoa para com outra, no caso do CRM, enquanto que no Social CRM, o funcionamento é de pessoa para pessoa ou comunidade para comunidade, porém é uma interação, é mais do que um próprio na visão da comercialização. Aí, lógico que a gente pode perceber que futuramente vai existir lá o processo de comercialização também, mas quando a gente fala em CRM social, existe a sociedade, a comunidade envolvendo, mesmo que ela não seja diretamente cadastrada no nosso sistema, mas pela web semântica, por essas características que nós temos do próprio Search Engine Optimization, nós temos condições de traçar, né, essa estratégia para entender como é que se trabalha, como é que se comporta um consumidor ou uma pessoa na internet. Então, a gente fica esperando a sua pergunta, vamos lá?
Muito bem. A pergunta que a gente tem aqui é a seguinte, a dúvida de um aluno, né? Para o comércio eletrônico, qual seria a principal diferença percebida com o advento da web semântica? Pelo que eu entendi, a dúvida dele está na questão de uso do potencial da web semântica frente à tecnologia que a gente está falando do comércio eletrônico. Eu diria o seguinte, no momento que a gente usa a plataforma própria, que normalmente já está, diria assim, pronta, preparada para o comércio eletrônico, por que não? Você tem todos os cadastros dos produtos, você tem a forma de comercialização e principalmente o prazo de entrega. Então, são 3 pontos fundamentais. O cliente sabe quanto vai pagar e quando vai receber o produto. E tem garantia, porque confia na sua loja. Estamos falando de comércio eletrônico. Quando você tem a web semântica, traz um potencial muito grande, tanto para o cliente quanto para você como empresa. Por exemplo, como que você vai fazer, por exemplo, uma campanha de marketing? A partir do momento que você sabe que pessoas estão falando bem do seu produto, você usa essas características, porque muitas vezes estão usando um termo que você não usava antes. E esses termos são aqueles que vão fazer o alinhamento, vão fazer com que você faça uma conexão com o cliente. E da mesma forma, e clientes ou não clientes ainda, né? São aquelas pessoas que têm potencial de comprar o seu produto. E da mesma forma, o próprio cliente também, ou o internauta que ainda não conhece o seu produto. De repente está navegando pela rede social e fez uma pesquisa num termo, por exemplo, que é totalmente diferente do seu produto, mas pode levar a ele conhecer o seu produto, talvez pela marca ou pela característica do produto. Vamos falar assim, 220 volts é um produto de característica do produto eletrônico? Mas não é o termo que você acaba usando para vender. Estava lá na especificação, mas você não tem esse potencial. Mas se ela mora numa região que utiliza essa voltagem, provavelmente numa discussão que está tendo, ela sabe que você oferece um produto com essa característica. Então, acaba sendo muito produtivo e é exatamente esse o potencial quando a gente fala em web semântica. Diferença entre e-commerce e e-business. Está aí uma boa pergunta, né? Vamos voltar aqui para... deixa eu posicionar aqui naquele slide que fala exatamente do comparativo que nós temos quando falamos do e-commerce e do e-business. O e-business é uma proposta muito maior, ou seja, estamos falando em e-business, estamos no slide aqui, já tenho posicionado, é um super conjunto, enquanto a gente está no e-commerce, simplesmente estamos limitando as transações monetárias. Então, basicamente, o foco que eu dou no comparativo entre e-commerce e e-business é de que o e-business é muito mais amplo. Então, é um super conjunto da limitação que eu tenho quando eu estou comercializando apenas o produto ou o serviço. Então, fica a dica aí em relação a essa dúvida que o aluno tem nesse momento. E para a gente complementar, quanto ao uso das informações na situação problema 2, eu diria o seguinte, qual que é o contexto da situação problema 2 quando a gente precisa conhecer a tendência do comércio eletrônico? Existem algumas pesquisas, alguns registros e estatísticas que acontecem em relação ao e-commerce. E você, como gestor, tem que montar um BSC, ou seja, indicadores que façam frente a essa tendência, a essa ideia. Então, eu conheço qual que é a tendência em relação ao que está acontecendo no comércio pela faixa etária. Quais são as pessoas que mais compram pela internet? São as pessoas até 24 anos ou então da faixa de 35 a 49 anos, que é a pesquisa mostrada pelo IBIT. Então, se eu tenho produto que tem esse público-alvo de 35 a 49 anos, a gente sabe que 37% das pessoas estão comprando pela internet. Por que não aproveitar isso? Muito bem, fica aí a dica para você. Agradeço bastante a sua companhia. Estamos finalizando a nossa aula. Desejo que você continue estudando bastante sobre sistema de informação gerencial. Um grande abraço.